Olá pessoal, vamos iniciar mais uma live. Hoje vamos falar sobre adolescência e o sexting, enquanto o Instagram vai comunicando as pessoas para que nós possamos estar aqui e discutir sobre esse tema tão importante, tão relevante na infância. Nossa convidada de hoje é Camila Detoni, que já deve estar por aqui, vamos ver. Olá, Marisa. Olá, pessoal. Vamos chegando. Avisem aí o pessoal com os adolescentes, para que a gente possa estar discutindo essa temática tão importante hoje em dia, né? Olá, Jonas, José, Rubim, Marilda, Amarildo. Olá, Camila. Não estou conseguindo te ver. Você me Ué, ouve? te escuto sim. E tô te vendo Ah, também. Boa noite. boa noite, querida. A tua imagem aqui não aparece. Não sei se Ué, vocês estão conseguindo ver a Camila, eu não consigo. Boa noite, Gaúcho, aí, coisa boa, Marisa. Vocês estão conseguindo ver a imagem da Camila? Lá, Geraldo. Pessoal, alguém consegue me dizer se a imagem da Camila está aparecendo para vocês? Não, não. não está aparecendo. Uh-uh. Ué. Tu consegue te ver aí, Camila? Sim, eu consigo me ver, pra mim aparece. E aqui não está aparecendo. Obrigada, gente, por estarem dando a resposta. Obrigada, só um pouquinho, vamos ver o que aconteceu. Quem sabe tu sai, Camila, e entra novamente. Tá. Vamos esperar a Camila voltar. Pessoal, avisem aí mais pessoas para que a gente possa estar discutindo essa temática tão importante, que é sobre o sexting. E para quem não sabe, né, já vai saber o que é tão comum na adolescência, não só, né, mas a temática de hoje vai ser com uma abordagem para os adolescentes, as adolescentes. Então, vamos ver se agora vai dar certo. E coisa boa. Agora, Deu? Ai, que bom. Que bom. ai, que bom. Boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite, querida. Seja muito bem-vinda. Professora Gabriela aqui conosco. Que bom. Obrigada. Vamos lá, né? Então, gente, olhem só, a temática de hoje, como eu já falei, vai abordar as questões da adolescência e o sexo, um tema extremamente importante. Nós temos aqui hoje uma especialista, né, uma estudiosa, pesquisadora na área, que é Camila Detoni, mestre em educação pela UDESC, que é membro do grupo de pesquisa EduSex, Formação de Educadores e Educação Sexual, pelo CNPq UDESC, do qual eu também faço parte, com muito orgulho, especialista em psicologia clínica, possui graduação em letras e em psicologia também, tem uma vasta experiência aí com os adolescentes, também é doutoranda, não é isso, Camila? Isso mesmo. Aqui não tá, mas você poderá falar um pouquinho logo a seguir. Para quem não me conhece, eu sou Graziela Halpe, professora do IFSC, pesquisadora há mais de 22 anos na área da sexualidade, da educação sexual. E essa live de hoje, ela faz parte de uma componente curricular do Instituto Federal de Santa Catarina, do campus de São José, que se chama Seminários Temáticos, do qual, nesse semestre, foi intitulado, né, como sou eu que estou lecionando, Educação Sexual, Diversidade e Inclusão. E essa é uma temática extremamente importante. Aproveito mais uma vez para agradecer o espaço ao IFSC por trazer uma temática tão importante, né, que é as questões da sexualidade, da educação sexual,
dentro da licenciatura do curso de Química, então que mais licenciaturas, que mais universidades, né, institutos federais abram esse espaço para debate. Em nome, então, aqui da professora coordenadora Paula, quero fazer meu agradecimento a todos vocês que estão aqui presentes conosco. Então, Camila, fale um pouquinho aí para nós sobre essa tua trajetória, o teu livro. Olá, Toco, seja bem-vindo. Guto. Então tá. Boa noite, primeiro para todos. Estou muito feliz em estar aqui. Agradeço a Graziela pelo convite, né? De estar conversando com vocês. Principalmente porque vocês vão ser todos professores de adolescentes, né? Então, é bem importante essa discussão. Eu quero destacar também que o pessoal, a escola onde fiz a pesquisa está participando da nossa live também, que foi divulgado junto às escolas da rede estadual. Então, eu agradeço a participação do pessoal da escola, estou muito feliz de ver vocês aqui participando. E aí, então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha pesquisa de mestrado, minha dissertação, o que eu pude observar nessa pesquisa e algumas questões práticas, né, como foi que a Graziela pediu para mim estar comentando. Então, eu trabalhei, antes de fazer a minha pesquisa, eu trabalhei por 4 anos no NEPRE, que é um setor da Coordenadoria Regional de Educação do Estado, que significa Núcleo de Educação e Prevenção à Violência nas Escolas. Né? Então, nesse núcleo, a gente tinha contato com pais, com professores, com crianças, com adolescentes. E numa dos meus atendimentos, dentro da coordenadoria, eu conheci uma adolescente que ela tinha 12 anos e um nude dela tinha vazado nos celulares de todos os meninas da escola. E aí a diretora, preocupada, veio nos procurar, né, para ver o que fazer, né? Foi uma violação de um direito dessa criança, desse adolescente, no caso, né? 12 anos de adolescente. Sexting, não é? Isso é o sexting. Esclarecer o que é o sexting, Tá. para o pessoal que está chegando. Tá. Então, esse é o sexting, que é a divulgação de imagem íntima na rede, né? Na nossa pesquisa, ele foi estudado mais no viés dessa questão da divulgação sem o consentimento mesmo. Então, aí, a gente começou a conversar com essa menina e ela dizia que ela não sabia como que esse nude teria vazado e ela entendia que o espaço da internet, na visão dela, era um espaço privado. E aí eu fiquei pensando, né, em final de 2012, uma adolescente de 12 anos que já nasceu no século XXI, onde todas as mídias estão acessíveis, né? Como que ela poderia pensar que o espaço da internet não é público, ele é privado, né? Fiquei me perguntando aquilo que me chamou a atenção. Mas quando eu entrei no mestrado, eu ia estudar uma outra questão, mas essa pergunta não saiu da minha cabeça. Então, conversando com a Sônia, no meio do caminho, resolvi estudar, então, o sexting, né? A divulgação de imagem íntima na rede, e como que os adolescentes percebiam e entendiam isso. Para isso, a gente utilizou como método de pesquisa um questionário que foi aplicado com adolescentes, e aí a gente acabou ampliando o nosso olhar, né? A gente não focou só no sexting em si, na divulgação de imagem íntima, mas a gente acabou explorando a relação dos adolescentes com a internet. Eu vi que a Sônia entrou também depois que eu comecei a falar, então, muito legal, Sônia, tu tá aí participando. Então, esse foi o início da pesquisa. E então aí a gente começou a pensar, a estudar, porque é um termo novo, né? Na época se falava muito pouco sobre isso. E a gente levantou várias informações, por exemplo, que os adolescentes, essa é uma questão bem importante, né? Que eu já comentei agora no começo, que eles não sabem o que é público e o que é privado, né? Então eles não têm muito claro, pelo menos esse grupo que eu investiguei não tem muito claro isso, o que é público, o que é privado, o que eu posso estar colocando na rede ou não, né? Outra questão interessante que apareceu, eles não têm muita noção, por exemplo, do perigo de eu conhecer alguém na internet e marcar um encontro com essa pessoa na minha casa ou na casa dela, né? Porque eles entendem que se faz amizade dessa forma.
Deixa eu ver o que mais que eu posso destacar da pesquisa. A questão, às vezes essa questão de repassar um nude para um conhecido, eles também não têm ideia de que quando você passa para alguém, você não tem mais controle, mais domínio sobre aquela imagem, sobre aquele vídeo. Ele deixou de ser teu. Ele se torna de outra pessoa. Então, tu não tem como controlar para quem ele vai ser passado ou não. Muitos também não têm ideia disso, né? Camila, deixa eu dar um oi aqui para Sara York, seja bem-vinda, Tá. querida, aqui conosco também. A gente está com vários pesquisadores da área da sexualidade aqui, então é Legal. sempre bom compartilhar, né? E eu fico Uhum. muito lisonjeada de tê-las conosco. Camila, quando a gente fala no sexting, né, como tu colocaste agora, para quem não sabe, são imagens, né, são textos erotizados, são nudes, de uma forma compartilhada, seja nas redes sociais, seja por aplicativos. Muitas vezes, está com chiado, é? Não. Não, para Muitas mim não. vezes, esses adolescentes, eles não se dão conta do que tem por trás, né? Não. Eu começaria por pensar onde é trabalhado, né, a questão do respeito ao corpo, respeito ao outro, porque quando a gente fala do sexting, é a exposição do seu corpo, né, Uhum. e é a exposição para algo que não é privado, bem como tu colocou, Sim. né, esse entendimento, não é nem consentimento, esse entendimento do que é público e do que é privado, porque quando tu está falando de uma criança de 12 anos, é uma criança, Uhum. né? 12 anos, Sim. e ela não entende. E aí vão crescendo com essa falta de entendimento, né, de respeito pelo seu próprio corpo. Inclusive, eu estava vendo uma matéria hoje, onde pela parte jurídica, eles orientam a quem for fazer o nude, por exemplo, não fotografar a cabeça, não fotografar uma marca de nascença, uma tatuagem onde se identifica a pessoa. E esse Sim. juiz, no final, ele, acho que era um juiz, ele assim, não é um incentivo à prática do sexting, é justamente uma orientação para que não haja uma exposição. Agora, por trás disso, deve todo um outro trabalho, né? Daí a gente voltaria para as questões Sim. da sexualidade, da educação sexual, é o respeito pelo outro e o respeito pelo seu corpo. Eu posso achar o meu corpo bonito e querer compartilhar. Agora, esse compartilhamento dá direito de outro compartilhar, 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 Uhum. não é? E uma vez na rede, perdeu-se, né, o controle disso Ele tudo. perde o E controle. parece que não há um trabalho. E o sexting é algo muito recente no Brasil. Há poucas pesquisas relacionadas, né, a essa temática. A gente encontra mais internacionalmente falando, até no teu trabalho, É, fofurice, o Vini tá aqui, porque Ai, querido. meu marido teve que trabalhar hoje à noite, então ele tá aqui do lado, em seguida ele vem chamar atenção aqui. Ah, tá ótimo, faz parte. Então, dentro da tua pesquisa, tu também utilizaste dados da Unesco, não foi? Sim, alguns dados que da Unicef, na verdade, né? Da Que foi uma pesquisa Unicef. que eles fizeram nos brasileiros. E ficou bastante parecido o resultado da pesquisa com o meu, né? Em questão de porcentagem. Claro que a Unicef fez com muito mais, eram 2.000 e poucos entrevistados que eles fizeram a pesquisa, né? Uhum. Então, agora tu tocou num ponto bem interessante, assim, que tem a ver com um dado que foi que tanto tanto a Unicef quanto a minha pesquisa, elas são compatíveis, né? Por exemplo, na Unicef deu que 55% dos adolescentes que acessavam, que usavam a internet, 55 ou 60, alguma coisa assim nessa faixa, o pai e a mãe não controlavam. E 45% tinham um certo controle. Mais ou menos o dado que trouxe a minha pesquisa também. Então, por que isso é importante? Porque a gente vê que os pais que deveriam estar orientando e explicando e falando para o filho, ó, isso aqui você pode estar fazendo, isso aqui é perigoso, isso aqui, porque a gente vive numa sociedade onde tudo se mostra, né? O que você come, o que você está vestindo, o que você está fazendo. Então, a toda hora está se criando esse de mostrar tudo. Cria-se um espetáculo
na nossa vida cotidiana, né? Um Big Brother da vida real. Então, o adolescente nasce e cresce se desenvolvendo nesse meio onde mostrar o que ele faz é natural, né? É tudo natural. Então, ele vai aprender que é natural. E, às vezes, ele não vai entender a noção de público privado como nós entendemos, nós que somos mais velhos. A menos que a gente explique para ele, né? E aí entra a importância do papel do professor, do pai e da mãe, de explicar que a internet é um local público. É como se você pegasse uma foto sua e colocasse num painel da escola, por exemplo. É praticamente a mesma coisa. Porque você colocou ali, todo mundo tem acesso, todo mundo pode ver, né? E um dos riscos é a exposição, de você virar motivo de brincadeira, de zombaria dos colegas, de bullying dentro da escola. E outro motivo é você estar sendo exposto a criminosos, né? Pessoas que têm interesses ruins e podem fazer mal para esse adolescente, para essa criança que está exposta, né? Então, essas são preocupações legítimas que a gente tem que ter enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, de estar orientando esses jovens, porque a gente nasceu num mundo diferente, os mais velhos, né? Então, quem é mais novo que já nasceu, que tem mais de 20 anos que já nasceu no século XXI, vai ter uma outra visão. Só que a gente tem que ter um certo cuidado ao naturalizar isso, porque se eu não for orientado, se o adolescente não for orientado, ele pode se colocar em situação de risco, né? Tem várias situações que a gente vê que o adolescente... Eu já fiquei sabendo de casos que o simples fato de você aceitar uma mensagem de um desconhecido, você abre uma janela para a pessoa acessar os dados do teu computador, por exemplo. E isso é uma informação que muitos jovens não sabem. Eles recebem convites de desconhecidos ou uma mensagem de alguém que eles não conhecem e eles abrem. E eu tenho falado muito quando eu vou conversar com os adolescentes que desse perigo, né? Você dá acesso a informações que estão no teu celular, no teu notebook, no teu tablet, enfim, todas as mídias que tu acessa a internet. Dados pessoais também, muitos adolescentes passam sem preocupação, sem reflexão, né? E muitos pais, às vezes, não orientam, não supervisionam, e às vezes a gente na escola também não conhece essa realidade. Então, a gente tem que ficar atento. Oi. Tu estás trabalhando na escola, né? Atualmente Não, eu trabalho funcionária efetiva na Coordenadoria Regional da Grande na Coordenadoria Regional, isso. Como consultora educacional. As escolas têm feito alguma coisa nesse sentido? Esse cuidado desses jovens? Porque assim, ó, dentro do que se mostram as pesquisas, inclusive muitos jovens, quando eles se sentem, né, acuados com ameaças, o que acontece? Né? A exposição de uma imagem de um nude, de um adolescente, quando sofre uma ameaça, né, para que essa imagem seja exposta para mais pessoas, acaba acontecendo o quê? Evasão escolar, acaba acontecendo suicídio, né? Ela acaba se mutilando. Então, há muitas dificuldades que esses adolescentes passam em função, né, desse ponto. As famílias, de uma forma geral, não sou especialista, né, nessa busca das questões do sexting, mas as famílias, de uma forma geral, elas possuem pouco conhecimento, né, dessas orientações, de uma forma geral, sobre a sexualidade. Tanto que a educação sexual ainda hoje, infelizmente, ainda é tabu para muitos lugares e a gente vive um retrocesso, por mais que a gente tenha toda uma legislação que nos dê um que nos permite trabalhar. Mas falta esse acompanhamento, realmente, formação pelos professores e por aí vai. Então, se das famílias nós não temos, a escola tem feito alguma coisa para alertar esses adolescentes? Então, eu acho que 2018 ou 2019, eu não me recordo agora, a Secretaria Estadual de Educação promoveu um curso em parceria com a SaferNet em todo o estado de Santa Catarina, né? Para abordar essas questões. Foi um curso bem interessante. Ele abordou uma série de questões, desde do cyberbullying, do sexting e outras questões envolvendo crimes virtuais. Foi um curso bem bom, eu fiz também, participei para acompanhar, para ver como é que foi feito o curso. E agora eu não sei
depois desse curso as escolas utilizaram essas informações para multiplicação, né? Para aplicar nas escolas, para fazer trabalho com os alunos, enfim. Mas o que eu tenho visto até antes desse curso, assim, é muita necessidade, assim, de chamar alguém de fora da escola para falar. Então, entre 2013, 2015, que eu saí do mestrado, até 2018, 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu era muito solicitada e muito chamada para ir nas escolas conversar com os adolescentes. E não via um projeto na escola que abordasse de forma cotidiana, no dia a dia da escola, essas questões. Então, tinha uma demanda bastante grande, assim. Eu seguido ia nas escolas e eu via muito isso que a gente relatou aqui. Os adolescentes não tinham noção do que era público e privado. Eles têm, assim, uma certa frieza e distanciamento emocional de achar que se você colocou uma foto nude seu na internet, o problema é seu. E se eu quiser compartilhar com alguém, você tem que acabar com a responsabilidade do que tu fez de colocar lá. Eu não tenho responsabilidade se eu compartilho aquela imagem com outra pessoa e se eu causo algum sofrimento. Que é uma coisa que a gente tem que questionar eles também, né? Eu questiono muito quando eu vou conversar. Por exemplo, se acontece alguma tragédia, digamos assim, com um adolescente que a imagem vazou, de quem que é a responsabilidade? Porque aí já entra num campo mais do afeto mesmo, da preocupação com o outro, né? De quem que é a responsabilidade? Será que é só da pessoa que foi lá e colocou a imagem? Ou será que eu divulguei, que mostrei para o outro, que fiz um comentário? Não tenho participação também nessa situação? Não estou instigando o sofrimento do outro? Então, esses também são questões que têm a ver com o respeito ao outro, a si próprio e ao outro, né? Porque por que eu vou fazer com outras pessoas aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, com o meu corpo, com a minha pessoa? Então, isso também é um ponto que a gente precisa refletir muito, né? Somos todos seres humanos e ninguém é melhor que ninguém, então todos têm que se respeitar, né? Exatamente. Esse ponto aí foi fantástico. Realmente a gente colocar para o outro a responsabilidade, né, das suas ações. Por isso que a abordagem questões da sexualidade desde a infância, né, para chegar na adolescência, justamente pelo respeito, né, tu adquirir o respeito, o afeto, a inclusão de todos, né, de todos, fazer com que esse adolescente ele tenha realmente responsabilidade pelos seus atos. Então, assim, ó, aquela criança, aquele adolescente que vai postar o seu nude, ele precisa também entender da sua responsabilidade ao postar. E aquele que compartilha da mesma forma. Porque nós estamos compactuando e eles não se dão conta, né, Camila? Não se dão conta. Tanto que em acho que foi 2018 ou 2013. 2013 já teve uma mudança no ECA. Em 2018, acho que teve outras mudanças também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma das mudanças que teve foi justamente essa, uma judicialização, digamos assim, dessa divulgação de imagem íntima na rede. Então, de acordo com o Estatuto, a criança e o adolescente, eles estão legalmente proibidos de divulgar essas imagens na rede. Então, é o artigo 240, se as professores que estão assistindo quiserem pesquisar e conversar com os alunos futuramente, artigo 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí ele descreve todas as ações que são proibidas para essas faixas etárias e as penalizações para os adultos envolvidos, que podem ser responsabilizados por isso. Né? E aí ele fala desde a produção de uma imagem, armazenamento da imagem, venda dessa imagem, divulgação. Fala de todas as etapas que envolvem o sexting e é legalmente proibido no nosso país, de acordo com o Estatuto, né? Podendo ser um ato infracional para o adolescente, e aí ele pode responder por isso, e para a criança, então, quem vai responder são os pais, né? Quando vazar um nude, alguma coisa assim da criança. Agora não se encontra muitos programas, digamos assim, para
acolhimento desses adolescentes que estão sofrendo por isso? Não se vê projetos Não, eu não conheço também. nas escolas, é muito pouco. Até se tiver alguém aqui que participe de algum projeto e que quiser nos colocar, ficaria bem feliz de saber. Eu também gostaria de conhecer, porque eu não conheço, assim, não conheço. Muito pouco se fala e a internet ela te dá um leque de possibilidades, né? Então esses jovens eles estão completamente à mercê. E Sim. dentro das pesquisas também que eu tive lendo, Camila, são poucos os pais que acompanham esses adolescentes, né? Que sabem onde que eles estão mexendo, onde é que eles estão, o que que eles estão fazendo. E mesmo as crianças, são poucos esses que acompanham realmente. Não, Acho que tem a ver pouquíssimos. com os dados iniciais que tu colocou, né? Isso, 40... na pesquisa que eu fiz, 55% deles acompanhavam e 45% não, o computador. Quando se fala do celular, os que não acompanham sobem para 68% e os que acompanham é 32%. Mas aí tem uma outra informação. Tanto no computador quanto no celular, esse acompanhamento não é do conteúdo. Ele é relacionado ao tempo de uso. E aí, eu lembro que na pesquisa, assim, 2 ou 3% dos adolescentes que eu pesquisei que relataram que o pai e a mãe sentavam e conversavam, diziam, o que você está fazendo, com quem você está falando, o que está acontecendo. Então, é um simples controle superficial. Eu vou cuidar, eu vou cuidar o tempo que tu tá ali, eu vou cuidar se tu fez a tarefa, daí se tu fez a tarefa, fez as atividades que eu te mandei, tu pode utilizar. Mas de conteúdo e de supervisão real, é muito pouco pai e mãe que senta e orienta, né? Então, não tem essa orientação. E aí acaba, mais uma vez, sobrando para a gente que está na escola, que está na educação, fazer essa orientação mesmo, porque às vezes o pai e a mãe, como tu falou, às vezes não conhecem, não sabem, né? Utilizar a ferramenta, não sabem dos riscos que está ali, às vezes não tem tempo, certo? Então, é bem complicado, assim. E é um assunto que precisa ser muito debatido com esses adolescentes, porque para eles é tudo natural, né? É tudo natural. É como a gente escrever num caderno, ler um livro, como foi na nossa infância, né? Isso era escrever um livro, ler um caderno, tirar uma foto com câmera, era tudo meio que natural para nós, né? Então, para eles hoje é o uso da internet e do celular. Com certeza, Camila. Deixa eu dar um oi aqui para Ana. Tudo bom, Anali? Saudade da UERGS. Um beijão para todas vocês aí do Rio Grande do Sul. Camila, quando a gente pensa em projeto, né, nessa ausência de projeto, nessa ausência de programas, né, nessa ausência até de conhecimento que as famílias têm, e até mesmo as escolas, de uma forma geral, nós acabamos, né, como estudiosas da área, especialistas na área, apagando fogo, né? Então, quando acontece um problema, a gente é chamado para apagar aquele fogo. E nesse apagamento de fogo, né, ao bombeiro, a gente não consegue avançar, porque essas questões poderiam, né, e devem ser trabalhadas de uma forma dentro de um projeto político-pedagógico da escola, com o envolvimento das famílias e dos adolescentes. Exatamente. Então, ao invés de nós trabalharmos com a orientação, com a prevenção das violências, porque não deixa de ser uma violência, né? Nós acabamos só apagando fogo depois do acontecimento, né? E as situações são graves, são sérias. É isso mesmo. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. E precisa muito desse projeto, assim como precisa de projetos que discutam algumas questões da sexualidade, né? Também é preciso discutir essa questão da sexualidade, especificamente voltada para a internet, para as redes sociais e para o uso das mídias também, né? Não só pela questão da sexualidade, porque se você for olhar em questão de violência, você amplia o teu olhar, né? Porque a gente vê, às vezes, também jovens sendo expostos em situações de conflito, né? Briga com um colega,
ou é vítima de bullying, e aí esses vídeos vazam, isso também causa sofrimento. Causa sofrimento. E tem uma outra coisa bastante importante relacionada ao sofrimento desses jovens que a gente tem que estar atento, que é o tempo que se passa hoje com a pandemia. Isso é uma das coisas que eu vou estudar agora no doutorado. Se ampliou esse tempo em frente à tela. Porque tu fica isolado em casa, às vezes tu tem receio de sair na rua, então tu vai para uma tela. Alguns jovens já se habituaram a esse novo contexto, e em vez de sair para a rua, fica na internet, o pai e a mãe acham que está seguro, e aí passa aquele tempo ali, às vezes fica um dia inteiro só na tela. E aí, quando eu falo de tela, eu falo de tudo, né? Videogame, televisão, tablet, celular, enfim, todo o eletrônico que envolve uma tela, né? E aí, mais às vezes estudando, como a gente viu durante a pandemia, que eles estavam no remoto, né? Então, tudo isso, tu tem um tempo bem maior na tela durante a pandemia. E já existem pesquisas que provam, tem uma pesquisa de uma estudiosa de Harvard, que ela estuda saúde mental e tecnologia com jovens, e ela tem uma pesquisa feita com jovens que diz que quando você passa 3 horas em frente a um eletrônico todos os dias, né, é uma rotina, né, 3 dias em frente a uma eletrônica nesses jovens que estão com o cérebro em formação, você tem 35% mais chance de você desenvolver alguns fatores de risco para que esse jovem cometa suicídio. Tipo, fator de risco, tipo depressão, isolamento social, baixa autoestima, dificuldade de relacionamento, e tudo isso vai trazendo sofrimento, acarretando sofrimento. Né? Aí quando você aumenta para 5 horas, essa probabilidade aumenta para 70%. É o que a Então gente aí tem tu vê hoje, né? que a gente tem vivido, né? Na A gente pandemia, já o que foi viveu feito? e só piorou, né, Camila? Com a pandemia só piorou, né? Questões da saúde mental, elas estão à flor da pele. E não são poucos os problemas que a gente tem enfrentado. E a média do jovem brasileiro é de 8 a 10 horas em frente a telas diário. A média é essa. Então, sobre isso, o que a gente pode orientar e conversar com nossos jovens? A gente está conversando com eles sobre o funcionamento da mente, do cérebro, quais os prejuízos que o uso excessivo da tecnologia causa para nós, para além dessas questões, né, do sofrimento do outro, mas também para mim, para o meu corpo, o que isso traz para mim, ficar muito tempo, né, o que se torna um vício e aí eu não consigo mais sair. Quais os prejuízos para minha vida, né? O que eu posso, né? E aí sim, como tu falou, tem que envolver a família. A gente precisa, eu sei que é difícil, tá? Muito difícil a gente envolver a família dentro da escola, mas achar alternativas que a gente possa tocar esses pais. Ah, não tem condições de chamar os pais para um evento na escola. Achar estratégias que toque de alguma forma, alguma atividade que o aluno possa desenvolver com o pai, através de um Exatamente. texto, um debate, alguma coisa que ele possa levar para casa. Enfim, a gente pode pensar estratégias para isso. Só um pouquinho. Vou botar um pouco de veja juntos na cidade. Tá, não solta o Toby lá. Ele tá desesperado. Deu, voltei. A gente precisa encontrar estratégias, é isso mesmo. Eu entendo que é um desafio, né? Então, já trabalhei com escolas, enfim, com crianças, com adolescentes, já fiz de tudo um pouco nessa vida. Sim. E realmente é muito difícil envolver as famílias. Quanto menores, mais fácil. Vão crescendo, as famílias que vão sumindo, né? Então, por isso que eu super apoio o trabalho iniciar mesmo desde os mais pequenos, para que a gente possa realmente ir construindo, né, e elaborando, crescendo esses projetos, para que a gente possa realmente ter adolescentes hoje responsáveis, né, cuidadosos, enfim, que saibam se autocuidar. A verdade seria, né, e cuidar do outro. E a gente acaba não fazendo isso, por isso a gente tem, né, essa quantidade, esses índices que tu falou agora do sexting, que é a nossa tema da live de hoje, mas nós temos
um índice enorme de gravidez na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis, né? Violência sexual. Então, como é que a gente trabalha toda e tantas outras temáticas, né? Que precisam ser trabalhadas, acabam não sendo faladas. Então, infelizmente, quem perde são os nossos adolescentes. E aí fica uma questão que eu queria muito que alguém me respondesse. Quem é que paga? Se o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que nós temos que proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Se a nossa lei maior, a Constituição Federal, diz que nós temos que fazer isso. Então, quando a escola não faz, quando a família não faz, quando é esse adolescente, essa criança vítima de todos esses problemas que a gente vivencia hoje, quem é que paga por isso? Porque quando você proíbe de ter discussões como essas nas escolas, alguém teria que ser responsabilizado. Porque nós temos, eu não vou falar aqui novamente, mas a gente tem várias legislações que vão nos dar embasamento. Por mais que a Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa, né, última, digamos assim, norteador da nossa prática, tenha tirado, né, as questões temáticas como gênero, sexualidade, orientação sexual, ela vai falar de diversidade, ela vai falar de ambiente, ela vai falar de saúde. Então, assim, por essas entrelinhas necessárias, nós, enquanto educadores, temos o dever e a obrigação de estar trabalhando. Então, são muitos os documentos que ainda nos dão respaldo. Então, desde a gestão, né, e também as universidades, né, nós que somos egressos da UDESC, podemos falar de boca cheia, né, que nós temos a formação. Tu não és egressa, né, eu sou, mas tens mestrado, estás fazendo doutorado, todo esse embasamento, mas eu sou egressa da UDESC, né, no curso de pedagogia, onde eu já tinha, lá em 1998, a disciplina de educação e sexualidade. Então, que mais espaços possam ter, como agora o IPSC, dando essa oportunidade para a gente estar aqui dialogando, né, dentro de uma componente curricular. Então, é muito importante esse assunto, tem trazido várias discussões, inclusive na residência pedagógica, que eu também estou participando com os estudantes, nós também estamos trabalhando essas questões. Então, está bem bacana o espaço que eu estou tendo, né? E aí só agradeço a você, Camila, por estar aqui conosco e vamos pensar, né, o que a gente, assim, nós estamos caminhando para o final da nossa live, o que tu sugeres, assim, digamos, para os professores, para os estudantes que estão aqui, serão futuros professores, o que eles podem fazer para melhorar? Para ajudar os adolescentes, tu quer dizer? Isso. Então, é um pouco daquilo que a gente conversou, né? A gente tem que estar atento e trazer uma das coisas bem importantes é trazer esse contexto, que é do dia a dia deles, para a escola e produzir nesses adolescentes um olhar crítico sobre isso, né? É naturalizado, eles têm esse dia a dia deles, então vamos pegar isso que eles estão vivendo e vamos debater dentro da escola, né? Quais são os riscos de eu estar colocando uma imagem minha íntima na rede? Qual o problema que isso pode acarretar para mim, para minha família, para as pessoas envolvidas, né? O que isso pode acontecer de ruim? Discutir essas questões, trazer exemplos já de situações vivenciadas por outras pessoas. A gente tem várias notícias na mídia sobre adolescentes que se suicidaram ou que sofreram algum tipo de violência por estar expostas dessa forma. Então, trazer esses assuntos, por mais difíceis que sejam, porque a gente trazendo isso, a gente pode estar fazendo com que alguém fale sobre esse assunto, né? Se identifique com a história e diga, eu passei por algo parecido, ou eu soube de alguém, né? Essa é uma situação que pode ajudar, né? Abordar esses temas, procurando desenvolver um olhar crítico dos jovens, né? Porque às vezes eles não têm isso na família. Trabalhar essas questões do respeito, porque isso está muito solto e muito perdido, né? Como um adolescente, ele
Um adolescente hoje que tem 12, 13 anos, ele, desde pequeno, ele fica mexendo muito com as telas, ele acaba esquecendo de quem é que está atrás da tela, quem é aquela pessoa, quem é aquele ser humano. E ele não é esse ser humano que está lá atrás, não é uma máquina. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem, então, trabalhar essa questão do olhar no outro, né? Em qualquer situação, bullying, envolvendo sexting, cyberbullying, qualquer crime virtual, enfim, que se possa trabalhar a prevenção. Às vezes, atividades simples, você fazer um círculo e pedir para as crianças e para os adolescentes se olharem e enxergarem as diferenças, enxergarem que cada um tem as suas características, cada um tem as suas qualidades, os seus defeitos, sejam eles físico, o interior, da personalidade. Conhecer as famílias, né? Apresentarem suas famílias. Isso, apresentar as famílias, isso. Professores trabalharem de uma forma transversal, solicitando, por exemplo, um texto sobre o sexting na adolescência, ou uma pesquisa sobre determinadas temáticas, ou encaminhamento de livro, vamos pesquisar tal livro, vamos sugerir essa leitura, quem sabe leva para casa, discute com o pai, com a mãe, com a avó, com a família, com o responsável. Desde a infância você pode fazer esse trabalho. Desde o comecinho, desde o comecinho. Dos dados, trabalhar na matemática, na física, na química, tudo isso a gente pode estar envolvendo a temática. Ela não necessariamente tem que ser uma disciplina, né, uma componente curricular, mas que ela fosse trabalhada de uma forma transversal. Você pode também propor criação de vídeos pelos próprios adolescentes sobre como evitar essas situações, sobre os riscos, coisas que para ele vai ser, para os adolescentes que têm acesso à internet, é fácil, né? Tranquilo para eles. Estão usando essa ferramenta. Pedir para eles, de repente, fazer para eles que eles façam um diário, para eles entenderem também que eles podem ter um espaço privado deles, só eles vão ter acesso. E aí, se eles sentirem necessidade, eles podem compartilhar com um professor que eles confiem. E, de repente, com esse diário, você pode descobrir histórias e estar ajudando também adolescentes. Trabalhar a confiança. Estudos de caso. Oi? Né? Estudos de caso, isso é muito legal. Cortes de jornais, séries, enfim, notícias. Então, trazer essas discussões para eles, porque eles estão vendo em todos os lugares. Quem está na rede social está vendo em todos os lugares. Então, não tem como fechar os olhos para algo que está ali, que eles estão vendo. Então, ou a gente conversa, ou a gente dialoga e trabalha isso de uma forma preventiva, ou então a gente deixa, né? Camila, quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Pela sua participação, muito obrigada, que a gente possa fazer mais parcerias aí, desejo sucesso no seu doutorado. Com certeza, obrigada. A doutora Sônia, a indicação, a lembrança do seu nome, muito obrigada, Sônia, sempre muito bom estar aqui, que a gente possa fazer trabalhos, levando mais conhecimento, mais pessoas. Pessoal que esteve aqui conosco, muito obrigada, uma boa noite, sejam todos muito felizes, né? Que é isso que a gente quer. E esse conhecimento que a gente teve hoje, que a gente possa levar para mais pessoas. Essa live, ela fica disponibilizada no canal do YouTube, também no meu Instagram. E depois, a Camila também vai ter acesso, que eu vou encaminhar, e aí a gente pode encaminhar para uma boa noite. Eu posso escrever meu e-mail aqui embaixo, se alguém quiser entrar em contato comigo? Pode sim. Eu vou colocar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar. Ficou nos comentários ali meu e-mail também. Interesse? Camila. Apareceu? gmail.com. Isso. Então, Camila, obrigada, querida, mais uma vez. Parabéns pela pesquisa, pelo seu link. Muito sucesso aí pra você. Beijo, gente. Obrigada, você também. Beijo. Boa noite. Tchau, querida. Boa noite. Tchau, tchau. Não, eu não